Bom dia, estamos aqui para começar mais uma aula, mais um dia de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical ou de qualquer dia da semana online. Você pode assistir a qualquer momento, pode rever, e nós estamos tratando da série No Princípio. São estudos em Gênesis, procurando ver a teologia, procurando ver os aspectos textuais e a narrativa, e conhecer a história do livro de Gênesis. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe e que nos dê da sua graça. Querido Deus, eu te peço por esse estudo, te peço que a tua palavra nos ensine e que o modelo que José nos apresenta na palavra de Deus possa ser um modelo para as nossas vidas. Ilumina, Senhor, o estudo, ilumina, Senhor, a palavra, ilumina aquele que está ministrando e aqueles que estão participando e estudando a tua palavra, Senhor. Dá-nos da tua luz para que vejamos os teus planos em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, nós estamos tratando de José no Egito, quando já no capítulo 40, 41, 42, nós temos José na cadeia e interpretando os sonhos dos seus companheiros de prisão. Quando ele era menino, ele foi desprezado pelos seus irmãos justamente por ser um sonhador. E agora Deus lhe deu o dom de perceber, não somente através da sua inteligência, da sua sabedoria, mas de uma iluminação divina, aquilo que estava passando pelos corações das pessoas e qual era a vontade de Deus naquela situação. Nós temos, então, José sendo apresentado diante de Deus. José interpreta os sonhos de Faraó. Você pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 41 de Gênesis. José agora vai comparecer diante de Faraó. Mas para que a gente possa entender esse texto, a gente precisa dar uma olhada no que aconteceu. O capítulo 40 termina da seguinte forma, que no terceiro dia, que era aniversário, lembra que José interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, que estavam lá, dizendo que a repetição do número 3 indicava o número de dias em que aquilo iria acontecer. Então, no terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então, ele descobriu que, de fato, o padeiro estava envolvido em uma conspiração contra ele. Aqui não se diz se ele foi justo, se ele não foi. O que se diz é que ele tomou uma decisão. Ele resolveu matar o padeiro-chefe e restituir o copeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, exatamente como o seu sonho. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Note que José aqui não é um prognosticador, ele não está adivinhando o futuro, ele está interpretando o sonho e está interpretando de acordo com a vontade de Deus. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José quando foi restituído no seu cargo, porém dele se esqueceu. Você já se sentiu esquecido? A grande questão é que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Olha o que diz aqui, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. A gente passa de um texto aqui para o outro, parece uma coisa muito simples, mas 2 anos se sentindo esquecido, deixado de lado, colocado na geladeira, o coração da gente vai se amargurando, o coração da gente vai se enchendo de angústia. Eu sou inocente, eu estou na cadeia, eu não era para estar aqui.
os meus irmãos. Pode ser que ele tenha revivido toda a mágoa que ele sentia desde a infância. Ele diz, eu tenho feito tudo certo, estou fazendo tudo direito, estou procurando fazer o certo. Não quis me envolver com a minha patroa. Se eu tivesse me envolvido com a minha patroa, eu não estava aqui. Provavelmente eu estava lá, vivendo bem e ainda aproveitando da situação. Há um salmo na Bíblia, que é o Salmo 73, e vale a pena a gente dar uma olhada nele, porque o Salmo 73, ele é de um homem que quase caiu nessa questão de ficar amargurado. Olha aqui. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha essa outra versão. Na verdade, Deus é bom para com Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Olha aqui, ele está dizendo, os maus, aqui, opa, vendo? Pequeno contratempo aqui, vamos lá, voltando aqui. Então, olha só, eu quase perdi as esperanças, fiquei, os maus não sofrem nada. Eles são fortes e cheios de saúde. O coração deles, aqui ainda, aqui, olha só, são cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, não têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade. E a mente deles só vive fazendo planos. E planos, só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Percebe como ele começa a remoer aqui as coisas, as maldades e tal, né? E ele vai dizer, olha só, falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Olha esse versículo 13 aqui, que é o versículo-chave desse salmo. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o meu povo. Note, ele chegou àquele ponto de preocupação, de angústia, de ficar angustiado, o salmista, que José poderia estar passando por isso. Acontece, meus irmãos, que Deus tem um plano, Deus tem o tempo certo. E o tempo dos homens não é igual ao tempo de Deus. Nós poderíamos dizer que esse é um momento crucial na vida de José. José está num momento da vida em que ele pode simplesmente desistir de tudo, ou ele pode aprender a renovar o seu coração, entendendo que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Nós podemos dizer, olha só, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé
junto ao Nilo. Esse é o primeiro versículo do capítulo 41, depois de José ter sido esquecido por 2 anos. 2 anos completos. Eu fico imaginando José na cadeia contando ali os dias. E pensando, puxa vida, quando é que vão lembrar de mim? Copeiro agora? Nessa altura, o copeiro já esqueceu completamente de mim. Mas ele não percebia que o tempo de Deus estava se cumprindo na vida dele. Olha só, a vida inteira de José o preparara para aquele momento. Desde criança, quando ele tinha os seus sonhos de adolescência, Deus já estava começando a prepará-lo para algo muito maior do que ele imaginava. O sonho dele era limitado aos seus irmãos, né? Ele pensava do tamanho do horizonte dos olhos dele. Ele tinha os irmãos, ele queria ser grande entre os irmãos. Então, ele sonhava de ver os irmãos se curvando diante dele, de ver os irmãos reconhecendo que ele queria ajudar, de ver os irmãos reconhecendo que José tinha algum valor. Ele estava querendo se afirmar. E na sua própria família não lhe deram valor, ele foi vendido pelos irmãos. Isso já é suficiente para destruir a autoestima de qualquer pessoa. Mas aí ele viu aquilo como uma oportunidade. Quando ele foi vendido lá no Egito a Potifar, ele começou a trabalhar, eu fico imaginando ele dando duro, ele fazendo de tudo, e Deus estava treinando José. Estava treinando José para um dia assumir uma função que fosse de real importância. Os sonhos de Deus, o tempo de Deus eram muito maiores do que os tempos de José. José estava ali, note bem, primeiro ele queria ser grande entre os seus irmãos, foi vendido. Depois ele quis ser grande na casa de Potifar, que era servo do faraó. E ele foi. Ele chegou àquele ponto em que só Potifar era maior do que ele na casa. E aí ele foi envolvido numa armadilha, justamente por ser eficiente, por ser bonito, por ser de boa aparência, ele foi cobiçado pela mulher de Potifar. Lá ele aprendeu a administrar, aprendeu a cuidar dos negócios, aprendeu a fazer com que a casa prosperasse, aprendeu a fazer provisões, aprendeu a comprar as coisas, vender as coisas, dar ordem aos empregados. Ele estava sendo treinado por Deus. A armadilha que o levou à cadeia, injustamente, também serviu para colocá-lo no lugar certo e na hora certa. Ali na cadeia, note, olha só, as perspectivas dele. Primeiro, eu quero ser grande na minha família me vende. Depois, eu quero ser grande perante o meu senhor, o meu patrão. O patrão desconfia dele por causa de uma armadilha que a esposa armou. E ele vai parar na cadeia. Na cadeia, ele começou a estar debaixo, lá de baixo. Mas o carcereiro vê nele confiança. E dá a ele as chaves da cadeia, dá a ele o cuidado, dá a ele ao administrador, ele é identificado nesse texto que nós vamos colocar como servo daquele que estava lá na guarda. Lembra que Potifar era o comandante da guarda de Faraó. Então, perceba, ele estava lá debaixo do carcereiro, da mão do carcereiro, o carcereiro permitiu que ele crescesse. E quando vieram os 2 presos ilustres, que poderiam ser condenados ou não, José foi colocado justamente para cuidar desses 2. Por isso ele encontrou os 2 um dia perturbados e tal. Então, ele estava preso na hora certa com as pessoas certas. Ele talvez não esteja vendo tudo isso nesses 2 anos em que ele foi esquecido. Quando ele estava na cisterna, ele não via essas coisas. Quando ele foi acusado injustamente pela a esposa de Potifar, quando Potifar acreditou mais na sua esposa do que acreditou em José. Essa é a maneira de Deus agir. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo.
E o tempo de Deus é muito mais cronometrado, né? Aliás, existem em grego duas palavras para tempo, né? E algumas pessoas fazem uma diferença, porque uma delas é cronos, que significa justamente esse tempo que é medido, né? E a outra pode significar kairos, pode significar estação, pode significar um tempo maior, um tempo menor. Normalmente, kairos é usado para tempos inespecíficos, assim, chegou o tempo, né? Chegou a hora das coisas acontecerem. Em muitos textos, a expressão usada é justamente essa, é o tempo que é o tempo propício. Notem bem, a palavra kairos não significa necessariamente isso, existe inclusive uma teologia em cima disso. Não, você está andando no tempo cronos, você tem que passar a andar no tempo kairos, isso tudo não tem base bíblica. Mas há ocasiões, de fato, em que o conceito de que o tempo oportuno chegou, o tempo certo, o tempo maduro, o tempo em que a ampulheta é virada, né? Inclusive o termo é usado assim, chegou à plenitude, pleroma em grego. A plenitude dos tempos é aquela hora que o mundo inteiro está preparado para alguma coisa. Nós estamos vivendo tempos de pandemia. Muita gente está conseguindo se reinventar nessa pandemia. Muita gente está sofrendo. O mundo conseguiu façanhas extraordinárias. A ciência conseguiu produzir vacinas em pouco tempo, de uma maneira rápida e extraordinária. Nós estamos aí tentando combater algo que poderia destruir a raça humana. Percebam, o tempo está maduro. É tempo de gente que aproveita bem o tempo. E não tem jeito. Não adianta, você não pode mudar as circunstâncias externas, você precisa mudar o teu coração, alguma coisa precisa mudar dentro de você. Olha o que diz aqui, né, nesse texto. Então, passados os 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Vamos pegar aqui na versão, na nova tradução, na linguagem de hoje. Né? 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram dos céus, deixa eu tirar essas palavras correspondentes aqui, que aí eu posso mexer aqui sem se preocupar. Então, vamos lá. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Deve ser uma cena assustadora, né? Aí o rei acordou. Que sonho medonho é esse? Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíram de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão, né? Logo na primeira cena que mostrei para vocês, né? Logo que nós começamos, eu mostrei para vocês um trigal e como a espiga de trigo, ela uma espiga, né, com grãos bonitos, vistosos, né? E tal. E foi isso que ele viu. E elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Existe um vento que sopra ali naquela região, vindo do deserto do Sinai, e que ele vem muitas vezes quente, ele vem, chega ali uns 50 graus, quase 60 graus, e ele queima as plantações. Os grãos eles vão secando ali, porque não há umidade que resista a esse vento quente e seco, né? Então, essas espigas eram queimadas pelo vento quente do deserto, chamado siroco, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. E o rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. E o rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a sua explicação, né?
A gente tem uma situação muito parecida em Daniel, capítulo 2, versículos 2, quando Daniel, o rei da Babilônia, também teve um sonho, só que no caso de Daniel, o rei não contou o sonho. Ele queria saber o sonho e a interpretação. Ele era esperto. Me parece que os magos do Egito ficaram perplexos. O que pode significar uma coisa dessa? Certamente o rei estava sonhando com coisas, né, coisas que tinham a ver com a sua preocupação, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que é que um soberano, né, sonha? Até nós temos aqui uma imagem tirada das diversas pirâmides e dos diversos restos arqueológicos do Egito, que mostra uma vaca cujas costelas estão aparecendo aqui. É uma preocupação constante dos grandes soberanos, aliás, deveria ser, justamente se os seus súditos, se aqueles sobre quem eles estão governando, estão tendo uma vida boa, porque quando falta comida, quando falta o básico, quando as pessoas começam a ter problemas, elas começam a reclamar. E muitos soberanos caíram assim, né? Um dia o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo, de repente saíram, nós lemos o texto aqui. Então, uma preocupação constante na vida de um soberano, na vida de um rei, na vida de um dirigente, na vida de um governador, deve ser o bem-estar dos seus súditos. Porque isso pode derrubá-lo ou não, isso pode ensejar golpes. E o faraó, nós sabemos, o faraó já tinha medo de golpe, já tinha prendido o copeiro mor e o padeiro mor, por causa, muito provavelmente, de desconfiar que alguma coisa estava acontecendo. Então, de fato, esse sonho é muito consistente com aquilo que os grandes soberanos têm como preocupação. Você percebe claramente aí a preocupação. As minhas vacas gordas foram devoradas pelas vacas magras. As minhas espigas foram devoradas por espigas mirradas. Notem, normalmente a gente sonha com aquilo que mais preocupa a gente. Os nossos sonhos, o simbolismo que existe nos nossos sonhos é justamente esse. Nem todo sonho que nós temos aqui claramente um sonho que tem uma finalidade de colocar as coisas no rumo certo, e este sonho está sendo dirigido por Deus. Não necessariamente aconteça isso com os nossos sonhos, mas a gente deve prestar muita atenção àquilo que nos acorda. Por quê? Muito provavelmente é uma preocupação que nós temos, é algo que está ocupando o nosso coração. Nós vamos sonhar. Eu sei quando eu estou preocupado com as coisas do meu trabalho, das minhas coisas, eu sonho com o primeiro trabalho que eu tive, que foi tão marcante na minha vida. Quando é alguma preocupação da família, alguma coisa assim, eu sonho com a minha família. Quando eu era criança, com meu pai, eu sonho que estou perguntando as coisas para o meu pai, como se eu pudesse, quando eu era mais jovem, eu pedia conselhos ao meu pai. E agora ele não está mais perto de mim, então eu sonho com ele. Estes sonhos, e muitas vezes eu sonho com o meu trabalho atual, eu sonho com a minha igreja, eu sonho com as coisas que estão hoje na minha preocupação. Era o que o faraó estava sonhando. Vocês vejam essa rocha aqui, né? Essa estela, estela, esse tipo de gravação na pedra, num formato quase de uma cortina. Aqui. Isso aqui são hieroglifos. Hieroglifos são marcações dos templos. Durante muito tempo havia um mistério, porque essa é uma escrita ideográfica, ela não é uma escrita fonética como as nossas escritas. E aí Champollion, quando encontrou a pedra de Roseta, Napoleão foi até o Egito, quando ele estava nas suas grandes conquistas, ele patrocinou muitas expedições arqueológicas, ele tinha uma fascinação pelo Egito,
E muitas coisas foram encontradas. E foi encontrada a pedra de Roseta. A pedra de Roseta era uma pedra como essa, né? Mas era justamente uma espécie de monolito, uma pedra assim, onde tinha escritos em hieroglifo, em linear B, que era uma língua antiga, da antiga Grécia, e em grego. E isso foi usado por Champollion, que era um linguista da Universidade de Sorbonne, que decifrou e percebeu que a mesma coisa que estava escrita em hieroglifos ou hieróglifos estava escrito em linear B, que também não tinha uma interpretação, e isso foi uma das chaves, e estava escrito em grego, e grego era conhecido. Então, usando as palavras gregas, ele foi interpretando as palavras. Agora, notem bem, você tem aqui um homem que, aparentemente, ele representa um egípcio, e ele está sendo aqui, está atendendo as pessoas. E o que está escrito aqui fala de uma grande fome que houve na antiguidade e de um homem sábio que alimentou muitas nações. Vocês percebem aqui, pelos tipos de chapéus que essas pessoas estão usando, que cada uma delas vem de uma nação diferente. Então, essa estela, essa pedra no sul do Egito, ela é considerada como uma homenagem, uma lembrança que ficou na cultura egípcia justamente do que José havia feito. Olha só, a falta de grãos e de carne pode derrubar o faraó. Então, a preocupação dele, o sonho dele, é muito consistente com o tipo de preocupação. Não é à toa que ele está preocupado, e não é à toa que quando o faraó fica preocupado, todo mundo fica preocupado com ele. Então, percebam, olha só. Então, aí o rei acordou, mas não dormir e tal. O rei acordou, tinha sido um sonho. Então, o chefe dos copeiros, lembra, olha, o rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Né? Aqui, né, no outro texto, está aqui. Então, disse a Faraó, copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, então lá. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda, servo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então, note, ele esqueceu durante 2 anos disso, porque não era tempo dele lembrar. Ele poderia ter tirado José da cadeia, ter ajudado a ele na posição que ele estava, falar, olha, que moço e tal, pode ter intercedido, eu compro, e dado liberdade a ele, e José provavelmente iria seguir sua vida. Mas, na verdade, meus irmãos, José estava guardado para esse momento. Mas e ficar esperando todo esse tempo? Não, esse tempo, você pode ter certeza que esse tempo foi usado por Deus para ensinar a José várias coisas, ensinar a ele a paciência, ensinar a ele a perdoar, ensinar a ele, porque a gente vai perceber no decorrer das ações de José que tudo isso foi sendo apresentado ao seu coração. O seu coração estava pronto para sair da cadeia. Porque pensa bem, José vai ser colocado numa posição de destaque, ele vai ser o segundo no reino, isso é conhecida essa história, e ele poderia sair dali dizendo, bom, agora é hora de me vingar, né? Primeiro aqui vai ser o Potifar, que não acreditou em mim, a mulher dele agora vai ver o que é bom para nós. Depois, vamos arrumar uma expedição aqui, vamos lá, pegar os meus irmãos. Percebe?
Mas é interessante, inclusive, os nomes que ele dá quando ele se casa. Eu estou adiantando demais aqui a coisa, mas os nomes que ele dá aos filhos têm a ver com justamente esse momento e o que estava no coração. Você não põe o nome do seu filho com significados que sejam diferentes do que a sua alma sente. É algo tão importante que não pode ser levado assim. Então, olha só, versículo 14. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. E ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. Então, note, a primeira característica que você pode notar aqui é que José não está querendo levar o crédito. Olha aqui. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor. Ó rei. Respeitosamente, ele recusou o elogio. Aí o rei diz: sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas. Ele vai repetir exatamente com algumas diferenças que eu vou destacar para vocês. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. E aí vem o comentário que ele acrescenta: em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. Quer dizer, o Egito era um lugar de fartura, não era um lugar de pobreza. O Nilo fornecia água todo o tempo. Era uma terra de irrigação, era uma terra onde você buscava água e o Nilo fazia com que aquela água fosse um abastecimento constante. Pois bem, e as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Notem que todas elas saíram do Nilo. Então, perceba como o Nilo tem uma importância como fonte de riqueza para o Egito. Então, a gente já percebe aqui características muito claras de que Faraó está pensando no seu reinado. Ele está preocupado com os seus súditos, se houver fome, né? Mas as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então, notem, isso é um detalhe que não está lá no primeiro texto. Então, eu acordei. Então, ele já acrescentou algumas coisas aqui, ele mesmo já interpretou algumas coisas. Ele interpretou aquilo que era óbvio. Depois de comer uma vaca mais gorda do que ela, a vaca continuou tão magra quanto antes. Então, é algo que vai devorar, mas não vai se saciar com isso. Depois tive outro sonho, e vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé, o que também é raro. 7 espigas de trigo saírem de um mesmo pé é muito raro. Isso significa muita abundância. E eu vi cheias e saíam do mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Há uma repetição de padrões aí, e José percebeu. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. Exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. Então, note,
Se Faraó não fosse avisado com antecedência, quando começasse a haver fartura, quando há fartura, há desperdício. As pessoas têm demais, comem-se, ninguém se preocupa em guardar, porque não imaginam que aquela fartura vai acabar. Mas Deus está avisando a Faraó e colocou José ali no centro dos acontecimentos. José é a pessoa certa, na hora certa, colocada por Deus, trazida lá dentre os hebreus, porque Deus tem um plano para isso. Então, note aqui, né? Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A gente está passando um momento assim em que a gente fica tentando lembrar, através de fotografia, do tempo que a gente podia sair, encontrar as pessoas, abraçar e cumprimentar e tal. Quando vem o sofrimento, a gente se esquece dos momentos bons. E aí a gente vai lembrar de tudo que a gente desperdiçou. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou. Portanto, e aí é que está o senso de oportunidade, aí que está a capacidade de alguém que sabe aproveitar as oportunidades, porque interpretou o sonho, agora então vou lhe dar um conselho, Faraó. Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei deve também escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas. É um imposto alto, né? 20%. É menor que no Brasil. Né? No Brasil, a gente está pagando mais que isso. Às vezes, quem ganha mais de R$ 3.000 paga 27% sobre o imposto, mais isso, mais aquele, dá quase 40%, 50%. Aqui são 20%. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Então, note, o tempo que ele passou na casa de Potifar, o tempo que ele passou na cadeia, foi bem aproveitado, ele aprendeu a administrar. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Mal sabe José que não só servirá para alimentar o Egito, mas servirá também para alimentar outras nações. Né? O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. A presença de Deus foi reconhecida. Né? Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Esse faraó é sábio. Primeiro, José acreditou a ele toda a honra, respeitou a hierarquia, dizendo para ele assim: olha, Deus mostrou isso para o senhor. O senhor está vendo. Vai ficar tudo debaixo. Você deve manter as coisas muito bem controladas. O senhor tem que ter controle de tudo. Mas é preciso que isso seja feito, porque virá o tempo da fartura e durante o tempo da fartura vai sobrar comida. Então nós vamos guardar essa comida e vamos esperar o tempo da fome. E aí as pessoas não vão morrer. E Faraó falou: você é sábio. E um homem sábio assim é que estou precisando. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do seu dedo o seu anel sinete. Anel sinete é um anel onde você marca ali a palavra do rei. É reconhecido o sinete do rei, e em algum documento você pode saber que é o rei que está mandando. Então ele deu a José carta branca, literalmente. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José, sinal de autoridade.
Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, é o segundo carro, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Claro que, à medida em que ele passava, ele devia lembrar dos sonhos de infância, né? Imaginando os irmãos. Todos estavam se curvando diante dele. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia. Eita, nomezinho bacana, hein? Zafenate Paneia significa, deixe-me achar aqui, consultar, está aqui, Zafenate Paneia, o significado é tesouro do repouso glorioso. Olha só o nome que foi dado a José. Tesouro do repouso glorioso. Ele casou-se como esposa a Azenate, que significa filha de Nate, que é um dos deuses do Egito. Filha de Potífera, que era sacerdote na cidade de Heliópolis. Heliópolis é a cidade onde se adora ao deus Ra. Heliópolis significa cidade do sol. Então, nós temos aqui com uma dinastia que era adoradora do deus sol. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e o guardou em armazéns. Ele mandou construir grandes armazéns, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. Olha a questão de logística, de estratégia. Ele colocou os armazéns perto de onde eles eram produzidos. E elas ficavam armazenados ali. E ele foi distribuindo toda uma rede de armazenamento e também uma rede de distribuição. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia areia da praia do mar. São estoques reguladores. Isso que um governo inteligente precisa fazer. Um ano tem muita produção, o governo compra tudo e guarda. No ano que tem pouca produção, ele vende. É uma coisa simples de administração que José está fazendo. Antes de começarem os anos da fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate. Pôs no primeiro nome o nome de Manassés. Manassés em hebraico soa parecido com uma palavra que quer dizer fazer esquecer. Então, note, ele está dizendo aqui, Deus me explicou assim, Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a família do meu pai. Eu já esqueci, já perdoei. No segundo filho, pôs o nome de Efraim. Soa parecido com as palavras que querem dizer ter filhos ou dar fruto. E disse, Deus me deu frutos, me deu filhos, me fez frutífero no país onde eu tenho sofrido. Tu percebe que no coração de José as coisas já estavam sendo apaziguadas. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Olha aí, por que Faraó estava preocupado? Sonhando com vacas e com trigo. Ele disse, vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Como eles tiveram fartura, eles tinham dinheiro. Eles tinham acumulado muita riqueza. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José. Note que José não estava só abençoando o Egito,
pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Notem, meus irmãos, Deus sempre está abrindo oportunidade para pessoas sábias. Procura-se um sábio para uma oportunidade única. Quem sabe Deus está reservando para você, talvez o tempo que você está sofrendo seja isso. Note que o plano de Deus é muito maior. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então disse o rei, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. E ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. E aí, notem a nobreza e o caráter de José. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. E aí, no final, ele vai dizer, olha, o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país. Ele já foi dando o plano e mostrando que ele entendia do assunto. Receber a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. Isso tudo nos ensina que Deus tem um plano muito maior do que a nossa vida. Olha aqui. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse, não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse, Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha maior capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Então, Deus está dando a oportunidade a José, porque Deus tem um plano muito maior para a vida de José. Esse plano de Deus é maravilhoso, porque olha só, Deus preparou o seu servo, como Ele está preparando a tua vida e preparando a vida de todos nós. Deus nos preparou, e preparou no caso de José, para cumprir as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. José é um instrumento de Deus para que todas as gerações que o antecederam pudessem ver os seus sonhos e as suas promessas, as promessas que Deus fizera, realizadas. Também preparou José, o seu servo, para abençoar a terra do Egito, mas para salvar também a família de José. E ele foi preparado também para restabelecer os relacionamentos. E a gente vê pelo nome dos filhos, né? Manassés, eu esqueci, Deus me fez esquecer, eu perdoei. Efraim, Deus me deu frutos, Deus me fez frutífero, Deus está me usando de maneira produtiva. E Deus também usou José para salvar o mundo inteiro da fome. Agora, pensem, isso já é grandioso, mas ainda é local. Nós estamos falando do tempo, da época de José, ele salvou momentaneamente o mundo da fome, ele deu prosperidade ao Egito, mas ele também fez com que Deus estava ali preparando o Egito para servir de ninho ao seu povo. Deus tinha um plano de tirar o povo lá da terra prometida, que nessa altura eram cerca de 70 pessoas. Essas 70 pessoas, mais 4 que estavam no Egito, na verdade 68 mais 4, 72 pessoas, iriam morar no Egito, e o Egito serviria de ninho, de proteção para eles, onde eles seriam protegidos dos povos, das guerras, das lutas e de tudo isso, e iriam crescer e se multiplicar. Porque esse era o plano de Deus desde o início, quando ele chamou Abraão, Isaac, Jacó, ele estava restabelecendo o plano original do Gênesis. Ele queria que fosse uma grande nação,
para, através dessa nação, abençoá-los e abençoar a todas as nações da terra. Eles ficaram no Egito até que se tornou um povo muitíssimo grande, um povo que foi escravizado por um descendente de Faraó, talvez até uma outra dinastia, não necessariamente a mesma dinastia deste Faraó. E Deus iria libertá-los através da mão forte do próprio Deus, através de Moisés, para fazê-los voltar à terra prometida e estabelecê-los, instalá-los naquela terra. Porque ao instalá-los naquela terra, Deus iria fazer com que todas as famílias da terra fossem abençoadas, porque Deus iria trazer o Messias através desse povo. A história de José, meus irmãos, nos mostram como Deus controla a história, como Deus vai preparando as pessoas, como Deus vai colocando as pessoas nos lugares chaves, nas pessoas certas, nos lugares certos, para fazer diferença. Se nós não fizermos diferença, nós estamos perdendo a oportunidade, e essa oportunidade vai ser passada a outra, como aconteceu com o povo de Israel, que não cumpriu aquilo que Deus havia lhe dito para fazer. E assim Deus tirou de Israel a oportunidade. Mas José não, José foi o homem certo, na hora certa. E agora nós vamos ver, ele chegou naquele ponto em que agora nós vamos ver tudo aquilo que lhe foi tirado, lhe ser restituído, e mais do que isso, a reviravolta que essa história vai dar na vida pessoal de José, para que todo esse restante, essa última linha que nós conversamos, pudesse ser cumprida. Deus te abençoe, que você possa continuar lendo, e nós vamos pegar o capítulo 42, na semana que vem. Você é nosso convidado para estar com a gente, você é nossa convidada para estar conosco. Aqui em cima vai aparecer os capítulos e as coisas iniciais. Nosso tempo acabou. Vamos desligar. Deus abençoe sua vida, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.